Os conflitos armados deixam marcas que vão muito além da destruição visível. A guerra também tem um custo ambiental alto e que afeta o clima, contamina recursos naturais e compromete o futuro de populações inteiras. E esse impacto, muitas vezes invisível, pode durar décadas. E sobre isso a gente conversa agora com o nosso amigo Carlos Bocuí, que é o presidente do PROAN, de volta aqui no TJ Aparecida. E agradeço pela presença mais uma vez conosco aqui. Boa tarde para você, Bocuí, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Rayane. É um prazer estar aqui. Infelizmente, a gente tem acompanhado essa guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Israel contra o Irã, e conflito que está se alastrando para toda a região do Oriente Médio. Qual o tamanho real do impacto ambiental desses conflitos, Bocuí? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece com a guerra é que ela se torna, de certa forma, invisível do ponto de vista de impacto ambiental, porque não há obrigatoriedade por parte dos países, instrumentos legais que façam de uma obrigatoriedade para que os países reportem os impactos ambientais das guerras. Então, isso acaba ficando invisível. Tá? Se a guerra é o fracasso da diplomacia, da política, a guerra acaba sendo uma consequência que ela é tida como uma excepcionalidade. E como excepcionalidade, não há instrumentos para fazer essa mensuração. Então, por exemplo, você pega aí o Tratado de Genebra, que trata da questão de guerra, de prisioneiros, não é? Essa questão toda que é inerente à questão militar, mas ali não há uma vírgula sobre impacto ambiental. Assim como outras questões, até outros tratados que tratam especificamente da questão ambiental, mas não se reportam à guerra. Tá? Então, eu diria que os impactos ambientais acabam ficando, nesse processo, sem instrumentos adequados, praticamente invisíveis. Bocuí, a segurança ambiental e a segurança humana, elas estão interligadas, né? Por que essa conexão ainda é pouco discutida no âmbito global? É porque quando um país ele entra em guerra com outro país, o que se discute em termos de segurança é a segurança da própria população, né? É a segurança dos equipamentos militares. Então, o conceito de segurança não é abrangente como nós entendemos na área ambiental, mas ele é muito restrito a uma questão doméstica de apenas suporte para aquilo que o país tem de importante e estratégico. Então, o que acaba acontecendo é que o conceito de segurança ambiental, nesse processo, ele praticamente desaparece. Tá? Nós não temos uma visão de que você, através dos impactos ambientais de uma guerra, você vai emitir gases que vão prejudicar o mundo todo, como está acontecendo agora na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Tá? Para se ter uma ideia, um avião, ele por uma hora de voo, um F-15 da Marinha Americana, ele emite a mesma coisa que 85 mil carros por ano. Né? Então, nem se tem essa conta, porque não se sabe quantas horas um avião voou ou vai voar. Então, a guerra, ela acaba sendo um ministério e esse impacto gerado pela guerra, ele não consegue ser mensurado. Então, o conceito que nós temos de segurança, é? Segurança humana, segurança planetária, segurança ecossistêmica, simplesmente é ignorado e não entra nessa conta. Bocuí, além das emissões de gases que você acabou de citar, quais outros danos ambientais a guerra acaba provocando? Contaminação do solo e da água é um exemplo? Principalmente, principalmente os artefatos militares, inclusive alguns, usam pequenos dispositivos atômicos para disparar mísseis, para disparar bombas. Os tanques utilizam isso também, os tanques de guerra. Isso foi muito comum, está sendo comum na Ucrânia, onde você tem uma contaminação muito extensiva do solo com a destruição de complexos industriais. Você imagine que a gente toma tanto cuidado para que um caminhão
ele não extravase produtos químicos numa estrada, né? E num estado de guerra, uma planta de produção de elementos químicos, ela é simplesmente destruída por um bombardeio. Então, todo aquele material perigoso, né? Perigoso para a saúde humana, perigoso para a flora, para a fauna, para a água, ele acaba indo para o solo. E aí a contaminação do solo acaba se estendendo para a água. Além disso, por exemplo, plantas de tratamento de esgoto são destruídas porque muitas vezes os alvos de uma guerra são a infraestrutura que dá sustentação para aquela comunidade do território inimigo. Então, se destrói as condições básicas de vida, né? Condições de saneamento, condições de captação de água. Então, isso tudo acaba levando a um estado de poluição do solo, poluição das águas e poluição do ar. Bocuí, muito obrigado, viu, pela participação aqui no nosso TJ Aparecida, nos ajudando a entender os impactos ambientais também dessa guerra toda que está acontecendo no Oriente Médio. Obrigado pela participação. Eu que agradeço e precisamos lutar para que hajam instrumentos para fazer essa mensuração dos impactos ambientais da guerra. Obrigada. Obrigado, Bocuí. Além de não permiti-las, né? Exatamente. Com certeza. Todo mundo perde com guerra, né? Como dizia o Papa Francisco. Um abraço para você, viu? Obrigada, boa Até tarde mais. para Tchau, você. tchau.